apertei para gravar, gravou. Mas só que não parou, tá ali, ó. Tá andando. Ah, tá correndo. Aperta o vermelho de novo pra correr. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, nós vamos deixar um espaço no final para conversar, ok? Bom, primeiro quero apresentar o objetivo de fazer essa fita. Bom, em breve a doutora Rosana também já vai se apresentar, ok? O objetivo dessa fita é esclarecer algumas pessoas que têm a síndrome do pânico e não sabem que têm. Nós, há pouco tempo, participamos de uma palestra, numa consultoria, onde algumas pessoas deram depoimento, portadores da síndrome do pânico, que deixou a gente bastante estarrecido, embora já tínhamos contato com pessoas portadoras do pânico. Mas essa pessoa disse que ela estava há 15 anos sem sair de casa. E ela não sabia que era portadora da síndrome do pânico, ou o distúrbio do pânico. Então, o objetivo dessa fita é levar esclarecimento a essas pessoas, já, né? Os exercícios que nós apresentamos, o primeiro chama terapia de exposição. Esse exercício objetiva fazer a pessoa a frequentar o ambiente social do qual ela fazia parte. Nós sabemos que as pessoas que têm a crise, depois dessa experiência bastante angustiante, ela deixa de frequentar a sociedade de um modo geral. Acontecimentos que vão se dar na nossa vida, plasmando situações. Algumas vezes as pessoas têm pensamentos fixos, automáticos, que adquirem ao longo das... E o segundo exercício é círculo de excelência, também da programação neurolinguística. Esse círculo de excelência objetiva fazer com que a pessoa recupere no seu repertório comportamental daquilo que ela já tem de recursos do passado e traga para o presente. Nós somos, muitas vezes, expertos em trazer para a nossa memória experiências desagradáveis, doentias. Muitas vezes reclamamos dos recursos do passado, de confiança, autoestima, afetividade, coragem, etc. Isso que eu estou falando não é balela e nem apenas discurso. Isso foi obtido através dos vários exercícios, das várias pesquisas que a programação neurolinguística fez. É só uma pessoa agora se lembrar de umas férias que teve, ou de um evento bastante saudável que teve na semana passada, ou há 20 anos atrás, ela começa a alterar a sua fisiologia. São coisas que nós sabemos, que nós podemos fazer, mas não sabemos que podemos fazer. Uma coisa meio paradoxal da nossa mente, da nossa inteligência. Muito bem, antes de mais nada, eu quero fazer dar uma explanação do que é a programação neurolinguística, ok? Nós vamos apresentar algumas transparências e vamos falando a respeito. Bom, a programação neurolinguística, ela estuda como os seres humanos organizam e estruturam seus processos de pensamentos, seus processos sentimentais, seus comportamentos e experiências sensoriais. A programação neurolinguística, ela pretende ser uma coisa que algumas pessoas podem até dar risada. Ela pretende ser um manual do ser humano. Quando você compra um aparelho de som, não vem com manual. Quando compra uma geladeira, só o ser humano que vem sem manual.
Ele não sabe como funciona a sua vida, como que funciona a sua mente. E a programação neurolinguística tem essa pretensão. É o estudo da excelência humana. Os criadores da programação neurolinguística, eles começaram a perceber que é possível fazer o que se chama de modelo, ou seja, nós programamos uma série de acontecimentos, processamos isso na nossa mente e começamos a nos comportar como tal. Programamos muitas vezes sofrimento, depressão, medo de enfrentar a vida, uma série de coisas. Como outras pessoas programam sucesso, equilíbrio, felicidade em suas vidas. Neuro é o sistema nervoso através do qual a experiência é recebida e processada via 5 sentidos, que é o visual, auditivo, tátil, olfativo e gustativo. As pessoas que conhecem a programação neurolinguística já aprenderam que nós temos sistemas de representação. Tem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas e outras sensitivas. Então, quando nós estamos conversando com uma pessoa, se o nosso sistema representacional for diferente, não vai haver uma comunicação saudável. Exemplo, a pessoa que é visual, ela costuma prestar atenção na paisagem, na cor, enfim, ela está vendo, ela está preocupada com ver as coisas, tá? A pessoa que é auditiva, ela dá mais sentido aos fenômenos da sua vida quando ela está escutando. E as sensitivas, elas prestam mais atenção naquilo que elas sentem diante da vida, tá? Então você vai conversar com uma pessoa, ela avisar assim, mas eu sinto isso que é muito importante, isso realmente me faz sentir bem, ele é sinestésico. A pessoa que é visual, ela fala assim, está claro isso para mim, estou entendendo direito. Esses são pequenos detalhes que nós funcionamos assim e não sabemos. Muita incompatibilidade em casamento se dá pelos sistemas representacionais diferentes do casal. Linguística, a linguagem e sistemas de comunicação não verbal. Nosso comportamento, não precisamos falar para nos comunicar, tá certo? Basta alguém olhar para nós para entendermos a mensagem. Se eu pegar um mapa aqui e mostrar para vocês, e mostrar a rua direita, alguém consegue, através desse mapa, entrar na rua direita? Não, né? O mapa é só uma representação de um lugar. Muitas vezes nós temos representações da vida que não são a realidade. A pessoa confunde aquilo que ela acredita a respeito da vida como sendo a própria realidade. Então, às vezes, ela guarda uma série de preconceitos, limitações que ela se autoimpõe e julga que a sociedade é perversa, é má, as pessoas não gostam dela, sem perceber que é ela que está tendo aquele comportamento. Toda a nossa experiência, tudo aquilo que nós fazemos, possui uma estrutura. Ou seja, existe um encadeamento das ações. Se existe uma estrutura, nós podemos modificar. O que está incomodando a nossa vida hoje, que ainda não mexemos nela para alterar? Depende de nós. O problema é que muitas pessoas não sabem o que podem modificar. Elas acabam acreditando que a vida é assim, eu nasci assim, a minha personalidade é assim, eu fui criado assim, não tem nada para fazer. Isso é mentira. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem. Precisamos saber qual é a estrutura, como que aquela pessoa consegue atingir um alvo, consegue ser equilibrada, consegue se dar bem em determinadas situações, para que nós consigamos também fazer isso em nossa vida. Isso não significa uma imitação pura e simples, mas é pegar recursos como modelo para que nós possamos utilizar. Nós fazemos isso constantemente. Pode continuar. Fazendo o que está fazendo, terá sempre o mesmo resultado. Bom, dentro da ideia de programação neurolinguística e do que algumas pessoas estão enfrentando no momento de síndrome de pânico,
As experiências da PNL têm mostrado sempre que lembrar ou refletir sobre qualquer coisa recria sons, visões e sentimentos que nos faz reviver a informação na forma sensorial em que a percebemos na primeira vez. Então a pessoa teve uma crise, foi no trânsito, ou no supermercado, ou no banheiro, em qualquer lugar. O medo é tal que depois só o fato de relembrar da experiência, ela traz para a sua fisiologia todas aquelas sensações e aquelas ideias no momento da crise. E à medida que ela vai se lembrando cada vez mais, porque é uma coisa paradoxal, ela quer esquecer, e para esquecer, às vezes ela quer lembrar como foi para tentar esquecer. Cada vez que ela lembra, ela traz para a fisiologia todos aqueles sentimentos e continua sofrendo. É uma armadilha da nossa mente, que aos poucos nós vamos aprendendo a lidar. Bom, isso é qualquer pessoa se lembrar de uma experiência que aconteceu no passado, ela começa a sentir na sua fisiologia agora lances daquela experiência. Nós temos que treinar em nossas vidas a lembrar de coisas saudáveis. Isso não significa fugir da realidade. O problema é que tem pessoas que querem ser mais reais do que a realidade. Não, eu sou realista, não quero fugir disso, eu quero enfrentar. Mas existem alternativas de enfrentar as situações que se apresentam. Não significa que ficar preso a uma situação nós estaremos resolvendo. Às vezes estamos nos afundando mais ainda. De vez em quando precisa sair da situação, recompor as ideias para ter mais lucidez e poder discernir melhor. Como pensar é uma atividade natural, não paramos para perceber como pensamos. Refletimos somente no que pensamos. Será que as outras pessoas fazem o mesmo ou têm um padrão diferente de pensar? Por que algumas pessoas são criativas? São confiantes, são determinadas. Será que isso é um privilégio apenas da sua genética? Apenas do ambiente familiar? Isso pode contribuir bastante. Mas somos nós que fazemos escolhas constantemente de estar pensando e sentir algumas coisas. Então, à medida que nós vamos conhecendo que o pensamento é o plasmador, é o formador das situações, nós começamos a fazer escolhas mais adequadas. Esse negócio de que o pensamento vem, eu não tenho controle, não é verdade. Isso se chama reflexo condicionado. É um pensamento automatizado. Depois, sem que o indivíduo se dê conta, esses pensamentos estão se formando. A hora que ele para relaxar, para descansar um pouco, pronto. Já vem aqueles pensamentos doentios. Foi o indivíduo que formou isso em sua mente. E ele pode modificar. Usamos os sentidos externos para observar o mundo e os internos para reapresentar a experiência para nós mesmos. Em programação neurolinguística, as maneiras como assimilamos, armazenamos e codificamos a informação em nossa mente, através da visão, da audição, do tato, do paladar ou do olfato, são chamados de sistemas representacionais. São aqueles que eu falei que tem as pessoas visuais, auditivas e sensitivas, sinestésicas. Pode colocar tudo? Bom, esses são os níveis neurológicos da programação neurolinguística. Nós muitas vezes fazemos algumas coisas que não percebemos. Esses níveis da programação neurolinguística mostram o seguinte: muitas vezes, deixa eu explicar um pouquinho. Nós estamos num ambiente e queremos modificar esse ambiente sem saber que, para a gente modificar alguma coisa, nós temos que subir um nível acima para entender um pouco melhor, ver um pouco mais distante e poder modificar um nível abaixo. Tá certo? Se você quer modificar o ambiente, você tem que mexer no comportamento. Através da mudança do seu comportamento, isso reflete na sociedade. A reação se dá no meio onde nós estamos envolvidos. Você quer mudar o seu comportamento? Não adianta você mudar de ambiente.
Então tem pessoas que querem deixar os problemas, né? Não, eu vou deixar de cigarro, vou embora, vou sumir, como se conseguisse se livrar dos seus comportamentos. Mudar de ambiente não adianta, algumas vezes ajuda quando o ambiente é nocivo. Mas para que nós consigamos mudar o comportamento, temos que mexer na nossa capacidade. Será que o indivíduo acredita que ele pode modificar o comportamento? Não adianta, né? Então eu vou mudar meu comportamento. Eu não quero ser mais agressivo. Se eu não acreditar que eu tenho essa capacidade, eu não faço nada. Que nós não percebemos. Toda pessoa fala, eu não consigo modificar a minha vida. Eu não consigo dar um outro rumo naquilo que está acontecendo agora. A pessoa que passou pela crise do pânico, ela mais convictamente diz isso, porque a experiência que ela teve é bastante intensa, e ela passa a acreditar, a emoção é tão forte, que faz com que a sua cognição, os seus pensamentos, acreditem que realmente aquela experiência não dá para se modificar, que é a pior que ela teve na vida. Quando o indivíduo fala, eu não consigo fazer tal coisa, ele está dizendo, eu consigo não modificar. Dá para entender o jogo de palavras? O indivíduo fala, não consigo me modificar. Eu consigo não me modificar. Entenderam? Deu para entender? Nós estamos nos esforçando, estamos empenhando todo o nosso conhecimento para não se modificar. Isso é uma armadilha mental que fazemos constantemente, porque, olha, para não se modificar, o indivíduo tem que se esforçar. Ele tem que manter aquele comportamento frente a várias situações. Não é fácil permanecer um bom tempo da sua vida sempre do mesmo modo. Tem que gastar muita energia. Por que não aplicar, redirecionar essa energia para a sua transformação? A programação neurolinguística fala de uma coisa bastante interessante chamada de condições de boa formulação. O indivíduo fala, eu não quero mais sofrer. Quando eu falo, não quero, porque olha, como eu estava dizendo anteriormente, sempre que nós falamos, isso tem um processamento interior. Isso traz à memória experiências. Eu falo, eu não quero sofrer, eu estou lembrando de sofrimento. As formulações negativas fazem com que aquilo que o indivíduo não quer aconteça. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar fome. Ela está lembrando de experiências que tiveram uma representação na sua vida, que despertam emoções e ela volta a sentir aquilo lá. As condições de boa formulação é fazer formulações positivas. É aquilo que eu quero atingir na vida e não o que eu não quero. Eu quero ter saúde, eu quero ter equilíbrio, eu quero ter autodomínio. Quando eu faço isso, eu estou evocando lembranças do meu repertório comportamental que vem trazer, vem me energizar, dando força para enfrentar as situações atuais. E a mente começa a se direcionar para aquilo que nós queremos atingir. Existem pessoas motivadas para afastar problemas, por exemplo, você pergunta para uma pessoa por que ela trabalha, ela fala, eu trabalho para não passar fome, eu trabalho para não faltar dinheiro para pagar aluguel. Essa pessoa tem motivação negativa. A motivação positiva é, eu trabalho para conquistar o que eu quero, para crescer, para atingir objetivos. Quando o indivíduo faz isso, a sua mente começa a se projetar no futuro. Isso foi feito porque isso é experiência de laboratório. As pessoas que tinham metas em suas vidas acabavam atingindo os resultados positivos. Pode se recuperar. Mas ela tem que mexer, como foi mostrado, nas suas crenças. Se ela teve uma experiência bastante forte e a partir dela começou a acreditar que não é possível, que não vai conseguir, ela começa a trabalhar contra ela mesma. Ela tem que decidir, tem que acreditar que é possível. Ora, se não fosse possível, outras pessoas não teriam se recuperado. Se essas já se recuperaram, será que não serve como um modelo? Nós pegamos o modelo que nós temos, é outro modelo. Não, eu já passei por uma situação e eu não vou conseguir superar isso. Ela não percebe que outras pessoas fizeram tratamento e conseguiram se recuperar. São esses que devem ser os modelos.
para que sirvam de estímulo, para que nós tenhamos força para superar a situação. Agora, quanto tempo nós vamos querer mudar? Daqui uma semana, daqui a 10 anos ou daqui a 50 anos? Essa escolha é nossa que fazemos. Não pode ficar ao bel prazer dos acontecimentos, dos nossos medos. Temos que superar. Então, vamos tentar falar um pouquinho também essa parte prática, né? Por isso que nós fizemos esse vídeo, né? Tentar falar um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho com a síndrome, mais ou menos é chamado distúrbio do pânico ou transtorno do pânico. As pessoas, elas têm que modificar o padrão de comportamento. Quer dizer, existem pessoas que falam, não, é uma base orgânica, não tem cura, você vai ter pânico o resto da vida, vai tomar remédio e ponto, né? Tem uma outra corrente que diz assim, que o pânico, na verdade, tem um lado emocional e também tem a parte física. Quer dizer, na verdade, nada se instala no corpo simplesmente de uma hora para outra. Primeiro acontece a nível emocional, para depois se instalar no corpo, tá? E o pânico é uma doença como qualquer outra e que também se instala a nível do cérebro. Quer dizer, é um descontrole, né? Cris. Bom, distúrbio do pânico ou transtorno do pânico, né? Síndrome do pânico assim, é mais simples das pessoas conhecerem. Na verdade, desde o final do século passado já existe esse distúrbio do pânico. Não é uma doença nova, não é doença do século, não é uma doença da moda, né? Porque todo mundo fala, tu não tem pânico, né? É uma coisa assim que virou modismo. Não é isso, tá? Desde a época de Freud já existia o distúrbio do pânico. Ele colocava como neurose de angústia. Quer dizer, em 1980, através da Associação Americana de Psiquiatria, eles agruparam os sintomas e denominaram distúrbio do pânico. Então, só isso que ficou novo, mas a doença já existe desde a época de Freud. Né? Eu acho que assim, em termos de tratamento, lógico, tem toda uma evolução com o passar dos anos. O que caracteriza esse distúrbio do pânico? Né? Então, é uma crise de ansiedade muito intensa. É uma coisa súbita, repentina, né? Inesperada. De repente a gente está aqui, batendo um papo, aí começa, né? Por exemplo, eu aqui também se pinta de repente, né? A pessoa está conversando numa boa e começa a passar mal. E não entende por que ela está passando mal. Então, como é que Freud descreveu, né, essa neurose de angústia? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso foi em 1894. Então, essa neurose de angústia apresentava traços de muita tensão, atividade mental associado aos sintomas somáticos, como tremores, taquicardia, hiperventilação, vertigens. Né? Então, o que seria essa angústia? É uma forma de esperar o perigo ou preparar-se para ele, ainda que possa ser desconhecido. Tá? Então, vocês podem perceber que os sintomas são semelhantes, né, ao distúrbio do pânico. É a mesma coisa. Agora, o que a pessoa sente dentro do distúrbio do pânico? Né? Existem sintomas mais ou menos comuns e algumas pessoas sentem sintomas diferentes das outras. Isso que leva a dúvida do diagnóstico. Né? Tem gente que fala assim, mas será que eu tenho mesmo essa coisa aí que todo mundo fala? Né? Eu acho que não, deve ser alguma outra coisa, uma doença muito grave, os médicos não querem dizer. Quer dizer, é difícil você entender que o distúrbio do pânico é um problema também emocional. Então é muito mais fácil a pessoa chegar e falar, olha, eu quero ser um cardíaco, porque eu vou lá no cardiologista, eu vou tratar e acabou, é uma doença orgânica, né? Ou tem uma gastrite, eu vou lá no gastro e eu vou tratar. Agora, distúrbio do pânico, as pessoas não entendem, porque assim, fisicamente todo mundo está lindo, maravilhoso, né? Está todo mundo se sentindo bem, quer dizer, internamente ninguém sabe como é que vocês estão. E isso prejudica muito, eu acho, a vida de vocês e também os familiares, eles não conseguem entender, amigos, né? E de repente convida para sair, para ir no barzinho, não posso ir. Eu acho que vou ter uma crise de pânico. Como vai ter uma crise de pânico? Né? Então as pessoas não conseguem compreender
o sofrimento que vocês passam. Então, temos os sintomas mais comuns seria uma falta de ar, uma vertigem, uma sensação que a pessoa vai desmaiar na hora, palpitação, que seria a taquicardia, tremores, às vezes, nos braços, nas pernas, né? Às vezes a pessoa não consegue controlar, porque existe essa descarga. Sudorese, a pessoa às vezes transpira muito na hora. Náusea ou desconforto abdominal, uma despersonalização, né? Inclusive, essa semana uma paciente minha perguntou, mas o que é essa despersonalização? Eu olho para o meu corpo e não sinto o meu corpo. Isso é despersonalização, né? É uma coisa estranha, eu olho para as pessoas, parece que as pessoas não estão ali, o ambiente não existe, existe uma distorção da realidade, né? Então, isso é muito comum dentro do distúrbio do pânico, essa despersonalização. A anestesia, às vezes pode acontecer, ou formigamento nas extremidades, ondas de calor ou calafrio, dor ou desconforto no peito, né? Aquela coisa da angústia, né? Que dói muito o peito. Medo de morrer e medo de enlouquecer, porque a pessoa está perdendo o controle, né? Então, o que isso está acontecendo? Eu vou ficar louca? Geralmente as pessoas têm muita dúvida a esse respeito. Distúrbio do pânico, ele passa para a loucura, quer dizer, o cérebro ele é muito delicado, né? Então a gente pode tomar muito cuidado em termos dos desequilíbrios que a gente tem no cérebro, tá? Isso não vai dizer que vocês vão ficar loucos. Nós temos, né, que são conflitos, são problemas que a gente vai vivenciando desde a infância. Então, quando a gente chega na fase adulta, de repente eu vou ser agressiva, mas por que eu estou sendo agressiva? Porque lá na minha infância deve ter acontecido algum mecanismo meu que eu desenvolvi essa agressividade para me defender de alguma coisa. Então, isso também são as neuroses que a gente vai tendo, né? E dentro do distúrbio do pânico é uma neurose. Então, é uma doença que tem que ser tratada de uma forma normal. Não precisa, assim, a pessoa ficar muito assustada, porque o pânico já assusta muito, né, a palavra. Né? Então, quando o médico chega e fala, você tem síndrome do pânico, eu falo, o que é isso? Pega? Tem gente que já vê se pega a síndrome do pânico, né? Então, você vê assim, às vezes a falta de informação. O que eu acho que é importante hoje em dia, a imprensa, ela ajuda bastante a nível de informar as pessoas. Então, não é que é uma doença do século, mas eu acho que hoje existe mais divulgação a respeito da doença. Isso é importante. Porque, como o Mário colocou, né? Às vezes assim, a pessoa fica, sei lá, 15, 10 anos, entendeu? Sem saber que tem a doença. Então, para ela começar a fazer um tratamento, vai demorar muito mais, o processo psicoterápico vai demorar muito mais para ela realmente conseguir um equilíbrio. E se a pessoa consegue detectar logo que ela tem a doença, então o processo da cura é muito mais rápido, tá?
material, né? Então, assim, batimento do coração, de repente subiu a escada, que é uma coisa normal, né? Vai disparar um pouquinho o coração, nossa, não tá legal, acho que eu vou ter uma crise de pânico aqui. Né? Ou vai jogar bola, tive um paciente que assim, parou de jogar bola porque teve uma crise jogando bola. Né? Então eu falei assim, eu adoro futebol, mas eu tive que parar. Aí, de repente, assim, hoje em dia, graças a Deus, ele voltou e está sentindo o maior prazer em jogar futebol. Ele falou, não sinto nada, não fico mais preocupado, e sabe, se meu coração disparou, se eu estou ofegante. Lógico, vai ficar ofegante, o coração vai disparar em função da atividade física que a pessoa está fazendo. Tá? O que vai acontecer também são fobias associadas direta ou indiretamente com as situações nas quais teve crise. Né? Então, por exemplo, a pessoa teve uma crise, sei lá, dentro do elevador. Então, ela não entra mais no elevador, mas nem por sonho. Né? Nem se pegando na mão, não vou, porque se entrar no elevador eu vou ter uma crise de pânico. Então, a gente fala que seria assim, uma evitação fóbica. A pessoa começa a evitar esses lugares que ela teve a crise. Tá? Então, ela vai tendo várias fobias. Aí vai. Fobia de elevador, aí entrou no avião, teve uma crise de pânico no avião, não entra mais no avião. Né? Então, começa a ter a fobia de avião e não há crise que faça entrar. Tá? Aí depois teve uma crise dentro do metrô. Ah, não entra mais no metrô. Aí teve uma crise, sei lá, no banco, na fila do banco. Fila, então nem pensar, né? Que fila é uma coisa horrorosa, que a pessoa já pensa na fila e já começa a passar mal. Né? Aí seria ansiedade de antecipação. A pessoa está antecipando, né, uma situação que ela vai passar mal. Porque, na verdade, ela nem vai passar mal, mas é uma associação, na verdade, que a pessoa faz inconsciente. Tá? Ansiedade basal. Então, o que seria isso? A pessoa ela começa a sentir dores no corpo, ela sente uma fadiga no final do dia, ela começa a sentir dificuldade assim, para relaxar, né? Tensão muscular muito grande. Tá? Então, por isso que é importante o relaxamento para a pessoa que tem distúrbio do pânico. Né? E o relaxamento que a gente ensina seria o treinamento autógeno. Né? Então, esse treinamento autógeno, ele faz com que a pessoa realmente consiga relaxar e ter um autocontrole. Tá? Isso é muito importante para vocês. A ansiedade de antecipação, que eu comentei para vocês, né? Aquela coisa de a pessoa antecipar a ansiedade. Agorafobia. Agorafobia, acho que muitos de vocês já sabem o que é. Alguém já sabe o que é agorafobia? Espaços abertos, como da ciência, só colocar aí. Isso mesmo, né? Então, assim, multidão, como é que vocês estão bem aqui? Ninguém está passando mal aqui, não? Não? Então, vocês não têm pânico. Vocês estão na palestra errada. Porque a aglomeração é uma coisa que assusta, né? Teve um rapaz ali, antes de a gente começar a palestra, falou, não vou nem entrar, nem sei se ele está aqui. Não vou nem entrar porque eu não aguento ver gente, né? Eu vou começar a passar mal. Não sei se ele foi embora, ele está aqui. Agora eu não estou vendo. Né? Então, isso faz com que vocês evitem shopping, restaurante, supermercado. Então, assim, a vida social vai se restringindo a cada dia. É um processo muito difícil, tá? Por isso é importante fazer tratamento rápido. E quando a pessoa para, de repente, por conta, tem uma crise de pânico fortíssima. Você teve sorte que o senhor teve. Porque a pessoa começa a passar mal em função do quê? Se o remédio ele é tão fraquinho assim, como é que vocês vão ter uma crise de pânico forte? Né? O médico ele só pode retirar de uma maneira gradativa. Não pode retirar, amanhã se pode parar de tomar o seu antidepressivo. Isso não acontece. Tá? Então, a química do remédio, do corpo, ele tem que se acostumar, se habituar à retirada. Né? Então, é importantíssimo realmente vocês fazerem um tratamento com médico. Tá? E nunca sozinhos. De repente a outra vem e fala, eu tomei antidepressivo, ótimo, até me emagreceu, né? Aí vai, qual que é que eu vou tomar também? Porque tem os antidepressivos que são de moda, né? Que as pessoas até tomam para fazer regime. Isso é um perigo. Porque tem muita gente, às vezes, que toma anfetamina para emagrecer e estão tendo distúrbio do pânico depois. Tem gente que se vicia em fazer regime com medicação. Isso é a pior coisa que tem. Então, quem tem mania de fazer regime com o médico, toma muito cuidado. Sempre assim, o que vocês estão tomando?
tá? E não se viciar na medicação, porque o que é mais importante é vocês saberem lidar com a mente de vocês, tá? Vocês terem esse equilíbrio, essa estrutura, até para emagrecer, tá? Em todos os sentidos. E na verdade seriam os primeiros, porque aí não precisaria gastar toda essa bateria de exames, até dinheiro também, né? As pessoas que não têm convênio até gastam fortunas em exames, sem necessidade. E o que vai acontecendo a nível da família, né? Então, o que eu estava explicando para vocês, família precisa dar apoio. É importante isso, gente, sabe? Não é tipo assim, chegar e falar, ai meu Deus, eu tenho que ir junto com você de novo lá no médico, mas tipo, olha, eu tô aqui, se você precisar de mim, tá? Eu tô à disposição. Né? E às vezes tem gente que até que discute, fala, mas eu vou ter que vir sempre aqui, né? Eu não quero vir mais. E às vezes tem gente que não consegue sair sozinha mesmo, então precisa primeiro ter um apoio da família para ela ter equilíbrio, para ela ter segurança, para estar saindo de casa. Aí sim ela vai poder até pegar o metrô sozinha, pegar o ônibus sozinha, né? Até outro dia teve uma paciente que ela começou a chorar, ela falou, pelo amor de Deus, conversa com os meus pais, porque eles não estão entendendo, eu não consigo sair sozinha. Né? Então eu tive que conversar com os pais, explicar para eles o que é a doença, aí eles realmente tiveram consciência e agora eles começaram a dar apoio para ela, porque na verdade ela se cobrava muito. Eu não consigo sair de casa sozinha, mas eu me sinto mal por isso. Isso é a pior coisa que tem dentro do processo. Porque em primeiro lugar vocês precisam do quê? Calma, tranquilidade e segurança. E se vocês não encontram isso em casa, então fica muito mais difícil de se tratar. Existem várias formas de tratamento. Existe o tratamento da terapia de exposição, né? Que a pessoa ela vai paulatinamente, de uma maneira gradativa, enfrentando as situações temidas. E o que é importante, que eu acho que a maioria das pessoas fazem, é começar vários tratamentos com vários profissionais. Isso é a pior coisa que existe. Porque vamos supor, vocês vão começar uma terapia, vocês vão começar a falar da vida de vocês, desde a infância, tarará. Aí quando chega aquele pontinho que começa a doer, que a gente vai tirando as casquinhas da ferida, né? E a gente começa a ir mais a fundo, a pessoa fala, opa, agora está doendo, então eu vou parar a terapia, já é o momento de eu parar. E aí começa uma outra terapia. Aí começa uma outra terapia. E vai. Quer dizer, na verdade, ela está fazendo a pior coisa para a vida dela. Em primeiro lugar, ela está gastando dinheiro, está jogando fora. E em segundo lugar, ela não está se ajudando, porque ela não está deixando o profissional ir até o fim do processo. Né? E acontece muito disso, porque a terapia não é só flores. Se fosse, seria uma beleza, né? Então, fala um pouquinho mais alto para as pessoas ouvirem. Eu tive síndrome do pânico durante 9 anos. E eu descobri que existe uma causa assim, para ter a síndrome do pânico, mas é uma causa totalmente coberta. E essa causa coberta se coloca assim, e a gente chama essa síndrome como uma maneira de se castigar. Porque a gente sabe que a crise vai chegar e ele está preparando a crise. Tá? E existe uma razão para essa crise que a gente conscientemente não sabe o que é. Eu não sei se isso aqui pode existir, mas eu tinha sentido. Estamos numa grafia. Então eu fico cronometrando cada vez que eu deixo isso. Aí eu acho que está demorando muito, aí começa a ficar frita, vai acontecer, vai ficar. Você já fez terapia alguma vez? Não? Então, assim, conselho também que eu te dou, procurar um psicólogo, fazer uma terapia que vai te ajudar. A fobia é muito mais simples do que distúrbio do pânico. Olha, né? Então é fácil de lidar com esse problema. Eu cheguei a iniciar, mas sempre teve assim,
motivo ou porque o profissional ficou doente, entendeu? Sei lá, coisas que acontecem assim sem explicação. Eu queria saber se a fobia pode desencadear a síndrome do pânico. Porque assim, o cérebro é muito delicado, né? Então, às vezes a gente não sabe o que começa primeiro e o que começa depois, tá? Mas geralmente, quando a pessoa tem distúrbio do pânico, já tem tanto medo lá desde a infância, e quando começa a falar, é uma lista imensa, né? Agora, Tem um rapaz lá no fundo também que queria perguntar. Acabou de sair. olha, só para encerrar, qual a diferença de não ter medo de avião, que eu já fui comissária de bordo, né? E ter medo de elevador. Você chamou de volta? Ter medo de elevador. Já foi respondido Já sobre foi a regressão. Porque eu ouvi dizer, eu queria perguntar se a regressão é válida. Tá. E realmente quem está fazendo a regressão está no caminho certo também, viu? Olha, dentro do distúrbio do pânico não é que há uma linha específica melhor, tá? Porque lá nos Estados Unidos eles fazem terapia comportamental, então eles trouxeram para o Brasil, tá? Mas depende da linha do profissional, contanto que você se dê bem com o profissional, tem empatia, então tudo bem, você está no caminho certo. Obrigado. Tá? Mas como é que a gente vai descobrir um caso se a gente não tem conhecimento nenhum de regressão? Mas aí você pode procurar profissionais que trabalhem com regressão. Permita, Victor. Por favor, né? Eu vou fazer a pergunta e vou me retirar. Estou permitido, claro. A Lógico. colega aqui do lado, ela me passou a procuração para fazer a pergunta. Essa pergunta eu acho que vai servir para todo mundo. Se a coisa, vou falar de coisa, né? Porque é coisa ruim, então essa coisa aí, o pânico, me diga uma coisa, ela perguntou e eu também quero saber, muita gente quer saber, repetindo, ratificando aqui. É hereditário? É genético? É genes? Olha, existem pesquisas científicas a respeito, tá? E que dizem que pode ser hereditário. E existe também a estrutura familiar. Veja bem, se você está numa estrutura familiar ansiosa, o que essa criança vai ter quando crescer? Pode ter um distúrbio de ansiedade, pode ser o distúrbio do pânico, pode ser um distúrbio de ansiedade generalizada, entendeu? Pode ser uma fobia, pode ser uma fobia social específica. Quer dizer, alguma coisa dentro do distúrbio de ansiedade essa criança pode gerar. Dentro também dessa estrutura familiar. Se a mãe é ansiosa e o pai também, a criança não vai ser calminha. Percebe? Aí seria mais problema de ordem ambiental. Ambiental e hereditária também, existem Agora, pesquisas. isso eu gostaria de saber. Existe. Se o pânico é genético de uma forma científica. Quer Tem, dizer, já você tem. traz na genes, Uhum. certo? Sanguínea, né? Desde o momento da concepção, esta propensão para sofrer crise do pânico, quer dizer, Uhum. você está mais suscetível a ser acometido dessa doença. Certo, é isso mesmo. E já existem pesquisas científicas que já falam, né, que existe um componente hereditário dentro dessa doença. Porque, em especial, no meu caso, que serve de exemplo, minha mãe sofria de uma fobia muito grande. Eu não tenho esse tipo de fobia, mas ela não pegava ônibus, não pegava trem, não pegava, enfim, nada que locomovesse. Era tudo a pé. E eu andaria dela desde pequeno. Isso foi até bom. E hoje, a coisa que eu mais fazia, que eu menos faço, não ando na rua mais. Mas, então, eu pergunto, e quando a colega me fez, passou a procuração, como eu disse, existia também aqui um contexto, o meu interesse pessoal, e talvez de algumas pessoas aqui. E geralmente quem tem distúrbio do pânico provavelmente vai ter parentes em primeiro grau que também tem o distúrbio do pânico. Só que anos atrás não se falava nisso. Falava em piripaque, chilique, histerismo, né? Falava assim, coisas nesse sentido, né? E outras coisas. Também. Mas geralmente parentes em primeiro grau tem distúrbio do pânico também. Aquele rapaz lá embaixo, ó, que vai fazer uma pergunta. Tem um movimento